Melhor e Mais Justo de hoje discute estímulos e formas de proteção da indústria brasileira. A gente sabe que a China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil. Para lá, foram em 2010 15% dos produtos embarcados do Brasil para o exterior. De acordo com um estudo do IPEA, de cada dólar exportado para a China, 87 centavos são de produtos primários e de manufaturas intensivas em recursos naturais. 7 centavos vêm de produtos de média intensidade tecnológica e apenas 2 centavos de produtos de alta tecnologia. Já as importações brasileiras de produtos de alta tecnologia da China aumentaram de 487 milhões no ano 2000 para quase 10 bilhões em 2010. Eu queria retomar então a discussão do bloco passado. A gente falava disso, né? Dizer, há desindustrialização, não há. Como é que a gente enfrenta, inclusive, a questão da mídia, de ter batido muito no plano Brasil Maior e dessa concorrência internacional que eu acabo de contar ali para o nosso telespectador. João, que não falou no bloco anterior. Não, na verdade, essa questão da política industrial é um fato interessante porque nós estamos discutindo no momento bom. Antigamente a gente discutia sempre no momento ruim, era o cachorro correndo atrás do rabo, né? Uhum. E foi bem lembrado pelo Carlos aquela questão do consenso do Washington, que na verdade prega o liberalismo, neoliberal, mas não tem nada de novo, é aquela velha história do Estado mínimo, o Estado não tem que fazer nada. E política industrial, ela vem contra isso, e a mídia, como a gente diz, a TV, a grande maioria, os grandes meios de comunicação, eles defendem algumas coisas que ainda não eram do governo passado, defendem aquela questão do neoliberalismo, do consenso de Washington. Para eles, uma política industrial é algo que confronta os ideais econômicos deles, né? E eu costumo dizer que em política até o que não é feito é pensado. Então, não se fazia uma política industrial não porque não se pensava numa política industrial, é porque para eles não deve ser feita. O mercado é que regula, o mercado é que vai cuidar disso. Então, essa política do consenso de Washington, para nós, não nos serve. Foi provado o que a gente está vendo que está acontecendo no mundo aí, né? E o papel da mídia é um pouco isso, tá? Ela bate nisso porque eles não concordam com isso e nem divulgaram muito. Se sentem ameaçados nos seus interesses, inclusive. Nos interesses. Nos interesses que eventualmente ideais. Elas representam, né? De empresas, setores da sociedade. Setores da sociedade, que na verdade é o setor rentista. Exemplo que aconteceu agora quando o Banco Central reduziu a taxa. A taxa Selic de 12,5% para 12%. Tomaram um susto, todo mundo apostava em manter ou aumentar, porque setores da sociedade, que é o setor financeiro, aposta nisso, porque eles ganham muito dinheiro com isso, em detrimento da produção. E nós, da CUT, nós defendemos que tem que reduzir mais, até porque o Brasil continua com uma taxa muito alta. Maior do mundo, né? É o maior do mundo, mas descontando a inflação, né, fica em torno de 6% ao ano, mas diante do que a gente está vendo no mundo, ela é muito alta ainda. E as pessoas que ganham dinheiro, aplicando nos títulos do Tesouro ou em outras coisas, eles reclamam, né? E tem influência na mídia, e é isso que eles repercutem. No caso da política industrial, no caso da desindustrialização, até para polemizar um pouco, porque também há e não há, porque também a gente tem que colocar que tem alguns empresários que pararam no tempo e não investem, não procuram inovar e acabam perdendo o mercado. Por outro lado, a gente sabe que tem alguns setores, por exemplo, a linha branca, tem muita coisa sendo importada da China diretamente e por meios meio estranhos, né? Vem pela Argentina, por aqui. Faz ali uma maquiagem, né? Essas indústrias maquiladoras. Maquiladoras. E aí? Faz uma maquiagem lá para poder entrar com as vantagens do Mercosul, sem tributo ou com menos tributo. É isso, não é? É isso. E como se falou também em autos, apesar que o setor industrial não é só autos, né? Tem várias coisas, tem têxtil, tem um monte de coisa. Mas falando em autos, a gente fala muito em combater os produtos piratas. E o que a gente vê dos produtos chineses é uma coisa assim, se não compra o produto pirata, os carros chineses são uma coisa assim, eu não vou citar o nome de empresa, mas tem umas que fazem uma cópia mal feita de carros e vendem como se fosse um carro original. E vão copiando, e vão copiando. E a preocupação que se tem é que o governo chinês, ele paga pela ineficiência desses produtos. E aí o produto sai muito mais barato. E por outro lado, a gente vê também que no Brasil tem uma margem de lucro nas revendas muito alta. Mesmo você taxando, eles ainda vendem por um preço muito acima do que ele entra aqui. E por outro lado, tem uma coisa mais cruel, como temos dois economistas aqui, que a taxa de câmbio hoje no Brasil, na verdade, mesmo com 35% de importação sobre os veículos, é negativo. Na verdade, porque o câmbio está muito valorizado, então, o real está muito valorizado. Tem até um estudo de uma professora
professora Vera, da GV, que ela fez muito interessante sobre essa questão do câmbio, que é algo que a gente tem que pensar também, né? Porque os chineses, ninguém mexe na questão do câmbio, eles não brincam com isso, né? Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo e ninguém tem que se meter nisso. Mas é uma questão da gente também discutir isso no aliás, âmbito... o câmbio desvalorizado artificialmente, né? Porque se fala muito em taxa, aquela questão da OMC, né, que é a Organização Mundial do Comércio, mas eles estão usando de um artifício para burlar a questão das taxas. Assim como o governo... Para garantir uma melhor condição na concorrência para eles. Exatamente, né? Como se fazia como nós brigamos muito aí para fazer a atualização da tabela do imposto de renda, que uma forma de cobrar mais imposto era não corrigir a tabela. Claro. Então, eu creio que eles, fazendo uma analogia, a mesma coisa se faz com o câmbio. Então, dentro dessa política industrial, é uma coisa que eu queria falar do Plano Brasil Maior, falta uma discussão mais profunda sobre a questão do câmbio. Como é que a gente vai cuidar disso? Porque tem várias empresas aqui perto, São Paulo, Itu, não é só lá em Manaus, que está com problema, porque vem essas peças da linha branca, compressores, e estão desindustrializando mesmo o Brasil. E do outro ponto de vista, né? Setores da indústria brasileira. Quer dizer, a gente não é possível generalizar isso que você tinha falado. Né? Há setores que têm sofrido um processo de desindustrialização e outros não. Sim, tem setores que se acomodaram, né? E aí estão perdendo espaço. Ou seja, tem problemas, não é só da competição externa, mas há também problemas com a inovação, com o investimento, com uma certa... como a gente poderia chamar, ou desresponsabilidade, uma certa aventura nesse campo. Alguns empresários que ficaram anacrônicos, aqueles que querem ganhar muito e investir pouco. Né? Querem, na verdade, uma espécie de indústria predatória, né, da condição brasileira. Então há muitos elementos aí em jogo. Então, tinha uma outra visão, que eu não concordo muito, mas era uma visão muito apregoada nos anos 90, de você, assim, tipo Apple, tipo Nike, tipo Reebok, outras coisas, empresas que, por exemplo, eles ganham muito porque eles produzem a ideia, a inteligência está nos Estados Unidos, mas vamos produzir na China, no Vietnã, no inferno, e pagar salários miseráveis. E isso a gente está vendo que, com o tempo, momento de crise desse, por exemplo, cadê as empresas que produzem um celular? Está lá na China, está lá não sei aonde. Então, não é uma visão que a gente quer. A gente quer também, do ponto de vista da inteligência, você manter isso, você ter setores de desenvolvimento, como é o caso das ferramentarias, que é o que o plano prevê em termos de inovação. De inovação. Conteúdo nacional. Conteúdo nacional. A gente tem que manter isso e manter também a produção. Não só essa ideia que tinha nos anos 90 de você ganhar com a ideia no marketing, né? E não se produzir. A gente tem que produzir também, senão fica só uma produção virtual, né? Só a produção... Carlos está querendo entrar na conversa? Diga aí, Carlos. Estou vendo ele concordar. Nós vamos perder essa mania de querer quantificar a China por valor monetário. Não dá, esse câmbio não existe. Esse negócio não é real. Nós temos, então, que quantificar onde dá para quantificar, que é a quantidade de salários que ele vai conseguir pagar. E aí a gente tem que ter uma postura quase que ideológica. Não, fala assim, para isso aí não vou comprar. Porque a minha empresa tem uma função social. Se a gente bate muito no custo Brasil, a gente tem que dizer que também tem um lucro Brasil. Eu não vendo o meu produto pelo preço chinês. Também não é certo eu querer que a minha cadeia produtiva me venda por preço chinês. Quanto a esses empresários que não estão em crise, a gente fez um levantamento na Bimac, não estão em crise porque muitos deles já estão no processo só de montagem. Eles pegaram a cadeia produtiva brasileira, colocaram para fora do seu produto e foram na China buscar uma outra cadeia produtiva. E vem aqui, só monta, carimba e diz ser um produto nacional. Então essa discussão é uma discussão de assim, aonde a gente quer chegar com esse país. Me permitir uma discordância aqui para polemizar um pouco, porque a preocupação que nos une em relação à defesa da indústria nacional, isso é correto, tem que ter mesmo. Agora, eu quero apontar que o modelo chinês, sim, há toda uma questão do autoritarismo, das relações de trabalho bastante precárias que devem ser desenvolvidas, isso temos concordância. Mas há aspectos do modelo chinês, da política industrial chinesa, que devem ser destacadas até como meritórias. Quero dizer o seguinte, a ênfase do câmbio deles, de manterem o câmbio desvalorizado, é uma ênfase que, do meu ponto de vista, sabe onde quer chegar. Nós sabemos onde nós queremos chegar, eles sabem.
Onde eles querem chegar? Eles querem ter um percentual do volume de comércio exterior do mundo muito grande. Eles querem exportar, em primeiro lugar, produtos chineses. E o câmbio serve de modo... O câmbio desvalorizado tem uma função. Então, isso não me parece ser falso. Ou não, tem uma funcionalidade a desvalorização do câmbio lá. Também eu quero divergir em relação à ideia dos produtos chineses como de má qualidade. Sim, eles começam de má qualidade, mas a própria ideia, viu, João, sei que você conhece bastante, mas eu acho que a ideia da cópia que eles adotam, sim, os produtos começam de má qualidade, mas vão melhorando. Sim. E hoje você pega um carro chinês, não é tão ruim quanto era os primeiros. E a máquina também não vai ser tão ruim quanto eram as primeiras. Não, há inclusive produtos de ótima qualidade. E aí, só né? para concluir, eu quero dizer o seguinte, que posto essa divergência em relação à China, e eu estive na China, conheci um pouquinho mais de perto, eu quero dizer o seguinte, que a política industrial aqui no Brasil, ela poderia ela deveria resgatar essa ideia da negociação entre as partes. Isso diferencia bastante da China, não há negociação. Aqui, o aspecto da negociação visando um planejamento de longo prazo me parece ser estruturante da política. E, nesse sentido, eu quero até fazer uma reflexão sobre câmbio. Nós tivemos, nos anos 50, uma experiência importante no Brasil, que foi a do câmbio múltiplo. Ou seja, tínhamos não apenas um câmbio, nós tínhamos 5 câmbios. Esse debate se perdeu com os anos do livre mercado, dos anos 90, mas eu acho que há ali uma experiência importante. Eu quero dizer que ali nós tivemos um momento importante de experiência, ou seja, será que o câmbio para importar um perfume deve ser o mesmo do câmbio de importar um componente ou de uma máquina que você não produz aqui? Enfim, será que a gente não deveria jogar um pouquinho na negociação, um pouco de reflexão das alternativas, de modo a salvaguardar as reservas, ao mesmo tempo ter uma política exterior mais agressiva e de salvaguarda da indústria brasileira. João estava ali se coçando, entra na conversa aí, João. Não, Antes que eu faça, que eu tenho daqui a pouco fazer um novo intervalo. É que, na verdade, assim, essa questão da cópia, os japoneses fizeram, estou dizendo no caso dos automóveis, demoraram 25 anos e atingiram o grau de europeus e americanos. Os coreanos também, ninguém queria comprar carro coreano. Com 15 anos eles superaram isso, e os chineses estão chegando. Eles só têm uma empresa de qualidade, na minha opinião. O resto, inclusive tem uma aí que é o nome de um uruguaio, né? Que é chinês, mas é uruguaio, não vou citar nomes aqui. E a grande maioria oferece 6 anos de qualidade, mas de garantia, mas você não vai ver o custo que é. Assim como os coreanos. Você vai ver lá 5 anos de garantia, mas você tem que fazer todas as revisões, tem que pagar. No final das contas, sai mais caro do que se você tivesse 1 ano de garantia, aquela coisa toda, né? Então, é esses detalhes. O que me preocupa, assim, eu sei que os chineses não estão brincando. A questão do câmbio, acho que quando ele fala que é falso mesmo. E eles têm um propósito. Não é que é falso, é artificialmente mantido naquele patamar. Mas não porque tem um propósito nisso tudo, é que eu falo. Ainda mais com os chineses, né? Eles não estão para brincadeira. Eu sei de uma história do Cutrale que foi lá negociar a questão de um porto para eles levarem o suco. E o ministro lá já falava um pouquinho de português. Você vê que os caras não estão pra brincadeira. O cara chegou lá, atendeu o rapaz. Aqui se fica 60, o ministro chega depois, né? Ou em qualquer lugar do mundo. Lá o chinês ficou na porta esperando. Bom dia, meu japonês. Então você quer negociar com China, né? Aí o que vocês querem? Aí o cara deu um prazo inexequível para ele atingir 3 meses. Precisamos de um porto. Falou, beleza. Tá. Em 2 meses eles entregaram o porto. Então eles fazem. Eles não estão para brincadeira. O Partido Comunista Chinês tem 100 milhões de quadros lá que estão para governar, estão comprando terra na África. Eles não estão para brincadeira. Então, eu acho que é por isso que a gente tem que se preparar também, porque um país do tamanho do Brasil não pode ficar aquém ou esperar acontecer o que aconteceu com a indústria americana de autos, né? Que foi atropelada pelos japoneses e agora está sendo atropelada pelos coreanos, que também tem qualidade. Carlos, você... Só para discordar um pouco, assim... A indústria chinesa é o pior modelo de indústria do mundo. E vou explicar por quê. Nenhuma indústria nasce grande. Nenhum bebê nasce com 40 quilos. Todo o processo de industrialização é aquele processo bacana. Quer dizer, o cara começa pequenininho, com a ajuda da família, junta capital, a empresa cresce um pouquinho mais. Tá? Quando ela chega num determinado tamanho, ela anda com as próprias pernas porque ela não tem um estoque de dívida grande. A empresa chinesa nasce enorme com o dinheiro do Estado.
Então é a indústria que tem mais estoque de dívida estatal do mundo. Esses caras têm que vender barato, porque eles têm que começar a remunerar esse dinheiro que entrou lá, que é também de especulação financeira. Então ele rompe a lógica de preço, que é uma lógica clássica. Custo fixo, mais despesa variável, mais lucro igual a preço de venda. Ele não, ele é assim. Não precisa seguir essa equação. Eu tenho que remunerar esse troço, porque a minha empresa nasceu com 500 empregados, eu tenho que pôr dinheiro de volta lá de qualquer jeito, e eu tenho que exportar, senão eu quebro. Ele é um gigante com pé de barro. Aqueles que estão apostando que a China é um grande modelo de indústria, estão completamente enganados. Ou seja, essa conta, essa fatura vai bater na porta do mundo, do comércio mundial, não só da China. O Japão, que foi a segunda economia do mundo, tinha um médio estoque de dívida industrial, e quando isso veio à tona, o Japão está 20 anos sem crescer. Ninguém mais fecha essa conta com banco no Japão. Ninguém quer mais saber o título da empresa japonesa que nasceu com 500 empregados. Não tem como pagar, não fecha. Então, o que a China é? Ela é a resposta do consenso de Washington. Eu tenho que produzir muito, num lugar muito barato, onde as relações de seguridade, relações de meio ambiente não existam. Eu vou produzir do jeito que eu quero para ganhar muito. Ok, eu vou para mais um rápido intervalo. Não saia daí.